Quem é o noivo? O Senhor Jesus está vestido com seu manto santo e revestido de toda a sua glória. A história que vamos te contar aqui não é sobre nós, é sobre ele, sobre um noivo dedicado que tem esperado há tempos a preparação da sua amada noiva. Ele espera de forma paciente que ela se adorne e se prepare para o momento da sua vinda. E ela o aceitou como seu Senhor e Salvador, e prometeu para ele que, enquanto se apronta, não o esqueceria nem desfaleceria, mas sim que o seu coração estaria sempre queimando de amor por sua vinda. Queremos te apresentar o noivo. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, e todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seu, e os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele é a semelhança perfeita do Deus invisível. Ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos. O mundo espiritual com seus tronos e reinos, seus governantes e suas autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele existia antes que tudo mais começasse, e o seu poder que sustém todas as coisas, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio e o primeiro a levantar dentre os mortos, de modo que ele é o primeiro em tudo, porque Deus queria que a plenitude estivesse em seu Filho. Quem é a noiva? Esse é o meu amado, e nós somos a sua noiva. Ele nos amou primeiro e deu a sua vida por nós. Alegremo-nos, exultemos e vamos dar glória a ele, porque chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. Ela tem permissão para usar o linho mais puro, mais branco e mais fino. O linho fino representa as obras justas praticadas pelo povo de Deus. E o anjo disse para mim: escreva, felizes aqueles que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras de Deus. Será que você é uma moça como alguma dessas? O reino do céu pode ser representado por 10 moças, 5 prudentes e 5 insensatas, que precisam manter a sua lamparina acesa até a vinda do noivo. A primeira moça é uma professora que foi chamada para ensinar os seus alunos naquilo que é a verdade. Em um dia comum, o conselho dos diretores da escola a chamam para uma reunião e dizem que desse momento em diante ela precisará ensinar os seus alunos que a teoria da evolução é verdadeira e que o princípio do homem se originou dos macacos, como acreditava Charles Darwin. Infelizmente, como uma moça imprudente, ela acha que aquilo não tem nenhum problema e aceita aquilo que lhe foi imposto. Se alguém me reconhecer em público, eu o reconhecerei abertamente diante de meu Pai que está nos céus. Mas se alguém me negar em público, eu o negarei abertamente diante do meu Pai que está nos céus. A segunda moça é uma contadora que presta serviços para uma empresa formada por 2 sócios. E uma tarde, um deles entra em contato com ela e pede para que ela altere os dados de uma planilha financeira para que o seu sócio não saiba que ele está desviando dinheiro da empresa. Mas essa moça, ela é prudente e por saber que aquilo não é certo, ela responde a ele com um não. Então desfaçam-se da velha maneira de viver, a velha natureza que era parceira nos seus maus caminhos. Completamente corrompida, cheia de moralidade e engano. Agora suas atitudes e os seus pensamentos devem ser constantemente renovados. A terceira moça é uma intercessora da igreja, que ajuda a orar pelas pessoas e cuidar dos afazeres do templo.
Um certo dia, ela estava indo ao mercado e encontra um morador de rua que pede a ela um alimento e uma oração. Infelizmente, ela era uma moça imprudente e naquele momento estava com pressa e não ajudou o morador de rua. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até se satisfazer, sem porém dar-lhe nada, do que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. A quarta moça é uma faxineira simples, que ganha um salário mínimo e que trabalha em uma multinacional. E um dia, limpando o escritório, encontrou uma carteira. Ao abrir a carteira para saber de quem era, percebeu que tinha R$ 1.000 dentro dela. Como ela era uma moça prudente, rapidamente viu os documentos de quem era a carteira e devolveu tudo junto com o dinheiro. Porque eu, Senhor, amo a justiça e odeio o roubo e toda maldade. Em minha fidelidade os recompensarei e com eles farei aliança eterna. A quinta moça é uma aeromoça que trabalha em uma grande companhia aérea. Em sua equipe tem pessoas com quem ela não se dá muito bem. Por ser uma moça imprudente, ela se junta com pessoas para falar mal das outras, causando assim contendas, divisões e fofocas. Ó hipócrita, com a boca danifica o seu próximo, mas os justos serão libertados pelo conhecimento. A sexta moça é uma cantora gospel muito famosa, que iniciou a sua música em uma igreja local onde sua família congregava. Devido ao cenário de muitos shows e festas, por vezes ela passava por situações que colocavam à prova. No fim de um de seus shows, quando estava a caminho do camarim, um de seus fãs avançou em cima dela com muita força e acabou derrubando-a. Os seguranças imediatamente retiraram o rapaz de cima dela, queriam agredi-lo pela atitude que ele tinha tomado, porém a moça, como era prudente, impediu que os seguranças prosseguissem com seu plano. De forma humilde e calma, ela conversou com ele. Rapidamente o rapaz pediu desculpas, explicou que só queria tirar uma foto, mas no momento tropeçou. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. A sétima moça é uma maquiadora profissional, chamada pelo Senhor para embelezar mulheres, mas ela trabalha atendendo grandes estrelas da moda em eventos importantes e por vezes é convidada para festas de luxo. Um certo dia, ela é convidada por uma de suas clientes para ir em um mega evento de carnaval. Pensando em quantos contatos ela poderia fazer naquela festa, ela decide aceitar, mesmo sabendo que essa é uma festa pagã e que vai contra todos os princípios do seu Senhor, e acaba por tornar-se assim uma moça imprudente. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. A oitava moça é uma mulher muito importante no cenário da política. Muito querida pelo povo, iniciou sua carreira com o intuito de ajudar e mudar a história de muitas pessoas. Porém, depois de alguns anos lutando contra a maré, a corrupção bateu à sua porta. Ela recebeu uma proposta tentadora de seus colegas para auxiliar no desvio do dinheiro público e, como uma moça imprudente, aceitou. Quando os justos governam, o povo prospera, mas quando os ímpios governam, o povo sofre. A nona é uma psicóloga que se formou há pouco tempo e escolheu a profissão para, além de se realizar profissionalmente, ajudar o próximo. Uma de suas pacientes estava lutando contra o câncer e entrou em uma situação financeira complicada, a ponto de não conseguir mais pagar por suas sessões de terapia. Nesse cenário, alguns de seus colegas de profissão a aconselharam a abandonar a paciente, mas como ela era amorosa e prudente, não o fez, ainda que seus colegas zombassem dela. Nunca deixe de fazer o bem a quem precisar, sempre que possível.
Nunca diga ao seu próximo, passe aqui amanhã e eu lhe darei algo, se você pode fazê-lo hoje. A 10ª moça é uma enfermeira que trabalha em um hospital simples da periferia, onde muitos pacientes são conhecidos. Um dia, uma moça bem jovem foi até ela dizendo que precisava de um remédio forte para tirar o bebê porque estava grávida. Ela, como uma pessoa prudente, que amava cuidar das pessoas e salvar vidas, aconselhou a ela para não fazer aquilo. Indicou a ela uma psicóloga conhecida para que pudesse lidar com a situação e ficar bem. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Aí estão as moças, prudentes e imprudentes, com suas lamparinas. 5 delas estão com as lamparinas acesas e 5 apagadas. As que estão com as lamparinas acesas se regozijam, enquanto as que têm falta de azeite choram desesperadas, pedindo para as outras. As 5 prudentes aconselham: vão comprar azeite para não faltar fogo em suas lamparinas no momento que o noivo chegar. As virgens imprudentes saem. O noivo chega e vai ao encontro das 5 moças prudentes. Ele dança com elas, as abraça. É um momento muito emocionante. Enfim, o encontro. Elas saem exultantes de cena e entram para as bodas do cordeiro. Ao mesmo tempo, as 5 moças imprudentes chegam com o rosto envergonhado, mostrando suas lamparinas sem azeite. E elas vão de encontro a Jesus, tocam em seu ombro e dizem: Oi, noivo. Mas ele olha para elas e diz: Desculpe, mas quem são vocês? Infelizmente não posso me casar com vocês, não as conheço. As 5 virgens imprudentes ficam arrasadas, choram, gritam e clamam. Mas o Senhor já não as ouve mais. Se olharmos para a Bíblia, podemos listar a imprudência de Saul ao desobedecer a Deus e trazer o despojo e o rei dos amalequitas consigo, embora o Senhor havia mandado ele não fazer. Ou a falta de zelo de Salomão, que embora tivesse toda a sabedoria e os recursos necessários, se perdeu em seus amores com as concubinas e pior, com seus deuses. Mas também vemos a prudência de Noé, ao passar 100 anos construindo uma arca para ele, os animais, a família, ainda que não houvesse chovido apenas uma gota sequer na terra até aquele momento. Ou mais ainda, a confiança e a prudência de Jó em não se voltar contra Deus, mesmo tendo perdido tudo, seus filhos, seus bens, sua saúde. É sobre isso que queremos falar com você nessa peça. Você tem sido prudente ou imprudente em sua vida e em suas atitudes? E se Jesus voltar hoje, como estará sua lamparina? De que você tem se alimentado, noiva amada do Senhor? O que tem produzido nesse tempo? Você tem produzido o azeite que o Senhor espera de ti? Nesse último tempo, igreja, guarde as 7 chaves, o óleo produzido através da comunhão, da oração e da busca a Deus em sua palavra. Como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, meus queridos irmãos, já que é certa a vitória futura, sejam fortes e firmes, sempre dedicados ao trabalho do Senhor, pois vocês sabem que nada do que vocês fazem para o Senhor é inútil. Nós precisamos ser a igreja que confia em Deus até o momento da sua vinda. Não importa se estamos vivendo um período de tribulações, de às vezes parecer até que vamos morrer em meio a uma prova ou alguma situação que nos sufoca, nós precisamos continuar. Voltar para trás seria a morte, e nós não somos dos que desistem. O Senhor não se agrada dos que retrocedem. Portanto, levanta, se reinventa, estende as suas cordas e firme as suas estacas. Ele é o seu fundamento. E se você olhar para ele, você não vai desistir. Portanto, tomem um novo vigor para suas mãos cansadas e firme-se em seus joelhos trêmulos, e tracem um caminho reto e plano para os pés, para que aqueles que seguem vocês, embora fracos e mancos, não caiam nem se desviem, mas tornem-se fortes. Procurem viver em paz com todos e busquem levar uma vida pura e santa, porque aquele que não é santo não verá o Senhor. Cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixe de alcançar a graça de Deus. Vigiem para que nenhuma amargura crie raiz entre vocês, pois quando ela brota causa profunda perturbação, contaminando muitos na sua vida espiritual. Vocês, contudo, chegaram até o Monte Sião, a cidade do Deus vivente, a Jerusalém celestial, a reunião de milhares de anjos jubilosos, e a igreja dos filhos mais velhos,
com posse de todos cujos nomes estão escritos nos céus, e a Deus que é o juiz de todos, e aos espíritos dos redimidos nos céus, que já se tornaram perfeitos. E ao próprio Jesus que trouxe uma nova aliança, e ao sangue salpicado que perdoa gratuitamente, em vez de clamar por vingança como fez o sangue de Abel. As palavras da próxima vez indicam que ele removerá tudo quanto não tem alicerces sólidos, de modo que apenas as coisas inabaláveis serão deixadas, visto que nós temos um reino que nada pode destruir. Sejam agradecidos, servindo a Deus com corações gratos e com santo temor e reverência, porque Deus é fogo consumidor.